Você começou com isso em 2011. 2011, quando o Conselho Federal soltou uma nota que nós, dentistas, né, cirurgiões dentistas, podíamos fazer o uso da toxina botulínica e dos preenchedores, nós fomos fazer a nossa capacitação, né, junto com, na época, com a doutora Luciana Macedo, que é uma médica dermato em São Paulo, grande gratidão a ela, e junto, ela dava o curso junto com a irmã, que era dentista. E dali já nasceu a ideia, 2 meses depois, da gente criar o primeiro curso de capacitação em harmonização, né? Nem era harmonização, era toxina botulínica e preenchedores. Durante 6 anos, tive um parceiro médico e a gente dava os cursos juntos. E a gente fica muito feliz de ver que aquilo que começou em 2011, um ano atrás, se tornou uma especialidade dentro da odontologia aqui no país. Maravilhoso. Como está esse cenário em Latinoamérica, especificamente em Paraguai? No Paraguai, houve uma resolução, uma decisão do governo, não é nem uma resolução, uma decisão do governo bloqueando os dentistas e outras áreas, né, os chamados não médicos, de atuarem lá no Paraguai. E nós, imediatamente, aqui no Brasil, através da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Injetáveis, que é a SBTI, deu todo o apoio, junto com algumas pessoas, como a doutora Patrícia, de Minas Gerais, que tem um curso, inclusive, no Paraguai, junto com o CRO de Minas, foi dado o apoio para os colegas paraguaios, e, se eu não me engano, houve uma decisão de reverter aquele comunicado, né? Mas em todos os locais do mundo vai existir essa disputa de mercado, né? Entre a medicina e as outras áreas que têm atuado de forma brilhante na face ou mesmo corporal, na parte de estética, né, na parte de harmonização. É uma tendência, né, Kennedy? Porque, Eu acho. poxa, você aí, conhecendo o teu trabalho, você forma muita gente. Vamos lá. Eu conheci o Kennedy num desses congressos, fui dar aula, mas eu pensei que era dar aula para 10, 15 pessoas. Eu cheguei lá, ele teve que alugar um hotel, um andar inteiro no hotel, e falou: você vai dar aula para todos os meus alunos que eu consegui aqui. Tinha por volta de 120 pessoas. Mais ou menos. Depois fui conhecer o Instituto Kennedy, que realmente é algo muito diferenciado. E o que eu percebi lá? Você é muito respeitado no Centro-Oeste. Talvez foi o primeiro a trazer harmonização facial no Centro-Oeste, correto? Sim, foi. E a tua pós-graduação em Brasília, você foi um dos iniciantes também, né? Acabou que em 2016, 2017, começaram a surgir cursos de pós-graduação, não eram especialidades, né? Não eram especializações, porque ainda não existia especialidade. E a gente iniciou um trabalho lá em Brasília, e agora, o ano passado, já aqui em Goiânia, já com a normativa, né? Com a resolução, criando a especialidade. Então, a gente sempre notou, Fábio, que a gente precisava passar esse conhecimento dentro da odontologia para que aqueles colegas que estivessem em outras especialidades pudessem entender que o uso de toxina, de preenchimento, a bichectomia, fios, todo o tratamento relacionado a essa parte que a gente mais entende, né, de face, ela pode ser aplicada em outras especialidades, né, na cirurgia, no implante. E a gente fazer questão de colocar isso, de mostrar isso, de capacitar os colegas, né? E aí, como a gente já está no ensino, eu lecionei na Universidade Federal de Goiás, na ortodontia, desde 2000,
então são praticamente 20 anos de docência, a gente entende que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Então, eu acho que faz parte do ser humano compartilhar conhecimento e evoluir a ciência, né? E a gente faz a parte da gente dentro de artigos científicos e dentro também da vivência clínica, né, que a gente vai tendo. Ah, maravilha. Vamos lá. E qual seria a indicação, Kennedy? Tá. Então, por exemplo, dentro da ortodontia, a gente tem a indicação para sorriso gengival, né, que é bastante difundido. Nós utilizamos para o controle do bruxismo. A gente sabe que o paciente bruxista, no consultório odontológico, ele pode quebrar mais bractes, é um paciente com um aspecto mais braquifacial, que às vezes dificulta um pouco a movimentação. Então, já tem artigos mostrando que com o uso da toxina botulínica a gente pode aliviar essa carga mastigatória, né, e potencializar o movimento ortodôntico. Nós podemos utilizar para trismo, né, que acontece normalmente pós-cirurgia ortognática. Então, é uma indicação da toxina botulínica. Nós podemos utilizar naqueles casos de assimetrias faciais de origem muscular, onde a gente tem um masseter, às vezes mais hipertrofiado do que o outro. É aquele paciente que mastiga mais de um lado do que do outro. Masseter, você é um dos poucos que falam masseter. Eu falo masseter, o pessoal acha que eu estou em outro mundo. Masseter! Então, tá vendo? Um colega, não sei nem se está aqui na live, o Dr. Sormani, de Goiânia, que falava masseter, e eu até questionei uma vez também. Ele falou, olha, não tem acento. Então, se fosse proparoxítono e tivesse acento, era maravilhoso. Continuando aqui dentro das indicações, né? Então tem a questão do trismo, que a gente sabe que os pacientes nossos cirúrgicos, eles sofrem um pouquinho no pós-operatório, né? Com a dificuldade de abertura da boca. A gente pode estar aplicando a toxina botulínica antes da cirurgia ortognática e promovendo um relaxamento dos músculos, né? Da mastigação e diminuindo o trismo. Então, são indicações dentro da ortodontia, que a gente pode fazer uso da toxina botulínica. E nós temos também, dentro da harmonização, o uso de preenchedores. E esses preenchedores, eu acho que talvez a melhor indicação, e ontem eu estava assistindo também a live de outro amigão, que é o Marcos Pita, um excelente cirurgião, né, bucomaxilo, e o Dr. Marcos Pita já também levantando o que eu já falava há alguns anos, que é utilizar dos preenchedores pós-cirurgia ortognática para dar um refinamento nos resultados dos casos, né? Então, muitas das vezes faz esse avanço maxilar, mas nessa região da goteira lacrimal, a gente ainda sente que não fica tão bem. O paciente que era um respirador bucal, um classe 2, às vezes ele ainda continua com aspecto muito de olheira. Então, você pode fazer esse complemento com os preenchedores. E os preenchedores podem vir também complementar o nosso tratamento de compensação, que aí eu adoro, porque eu vejo que muitos pacientes, eles não querem cirurgia ortognática. Nós hoje, né, até por conta da ancoragem absoluta, a gente consegue fazer uma compensação muito melhor com os buccal shelves, com o ICZ, e aí o paciente, ele ainda olha na face dele, ele parece que ainda quer mais alguma coisa. Então, eu tenho falado já 1 ano e meio aí nos congressos sobre o uso dos preenchedores para complementar a compensação dentária nas classes 2 e nas classes 3. Quando você acha que pode ser feito esse tratamento? No início, no meio ou no final do tratamento ortodôntico? Então, eu acredito que você possa fazer em todos os estágios do seu tratamento. Tá? Então, por exemplo, vem um paciente que ele está incomodado com um sorriso gengival, mas você sabe que você tem que intruir os dentes anteriores, você tem que alinhar, nivelar, ele tem outros problemas de maloclusão, ok? Nada impede que eu já faça uso, por exemplo, da toxina botulínica no início do tratamento. Até posso falar para vocês que a gente tem usado a toxina botulínica para favorecer o selamento labial. Então, além de encaminhar para uma fonoaudióloga, eu já posso fazer a aplicação dos músculos elevadores
e nos músculos depressores, fazendo com que haja um favorecimento desse selamento. Então, eu posso fazer no início do tratamento. Eu posso fazer durante o tratamento. De repente, eu não apliquei toxina botulínica e eu quero mesializar um molar. E eu vejo que aquele paciente mais braquifacial vai dificultar essa mesialização do molar, por exemplo. Eu posso, naquele momento, no meio do tratamento, fazer o uso da toxina botulínica para aliviar a força com que o paciente aperta e favorecer a mesialização desse molar. Claro que a gente faz levante de mordida, tudo, mas a gente sabe que até com o autoligado, com o levante, a gente sabe que a gente consegue até um pouco de intrusão de molar, né? Quando Claro. se faz esse levante. E eu posso diminuir esses efeitos colaterais de intrusão e até favorecer a movimentação. Então, pode ser feito durante o tratamento. E nas fases de finalização, onde às vezes eu cheguei no limite ortodôntico, mas às vezes tem algumas hiperfunções do músculo. Então o paciente sorri, mas ele sorri levantando mais um lado que do outro. Você já conferiu, você não tem deflexão do plano oclusal, você sabe que é muscular e você mostra para o teu paciente que você tem mais uma ferramenta para que possa deixar aquele sorriso o melhor possível. Então, você pode aplicar também no final do tratamento. Então, você pode utilizar no início, no meio e no final, de acordo com a necessidade. É mais uma ferramenta. Ninguém vai deixar de ser ortodontista, ninguém vai ficar harmonizador facial. Não, loucura, que eu sei que você é professor de graduação, não mais, né? Não, só pós-graduação. Mas de especialização e após. Loucura, né, para a gente, professor? Eu não estou nesse meio de especialização. Cara, 3 anos é muita coisa, né? Porque o cara tem que ver hoje mini implante, veja bem, mini implante, alinhador, harmonização, DTM. Loucura! E os brackets, não pode esquecer dos brackets. Sim. Autoligados ou edgewise, que seja. Cara, 3 anos, será que... E aí? Então, loucura, né? Eu falo que a ortodontia é uma especialidade que eu sou apaixonada, porque você tem que saber um pouco de tudo. Se você for pensar em aumentar a dimensão, que é a DVO, você tem que ir lá na prótese. Se você vai observar a posição do seu incisivo, você tem que olhar baseado no lábio, né? Você vai lá na prótese, lá quando você tirava o registro para fazer né? Quando você pensa na disfunção temporomandibular, você tem que ir a fundo para entender quando que é muscular, quando é intracapsular. Quer dizer, a ortodontia, você tem um dente impactado, você tem que saber de radiologia ou de imagiologia para você entender um tomo. Então, assim, é fantástico. Eu acho que... Ficou legal pra gente, né? A gente tem que estudar mais, né? Sim, mas... Porque, ó, a gente ficou 10 anos aí autoligado, não é? Você sabe disso. Você é um dos percussores de autoligado aí do Centro-Oeste, concorda? Concordo. Ficou naquilo lá. Agora, explodiu tudo, a gente tem que estudar, dar informação, mas em 3 anos o pessoal vai ter que sair estudando mais. Sim, e aí o que acontece? Você tem que mostrar a base, mas você também tem que direcionar o futuro, porque senão eles se frustram, né? Não tem como. E a harmonização veio para mostrar também mais um caminho dentro da ortodontia, né? Mais uma ferramenta. Como tem horas que a gente precisa dar pério para fazer uma gengivoplastia, para melhorar um sorriso gengival, como a gente precisa da cirurgia para fazer um tracionamento, uma cirurgia ortognática. Então, eu acho que a ortodontia ela consegue agregar, ela consegue puxar todas as especialidades para complementar ou para ajudá-la, né? E isso é fantástico. Eu fui da época que o ortodontista era considerado um deus e o que ele falasse tinha que ser acatado. E hoje, todas as clínicas praticamente têm um ortodontista e ele teve que reaprender a trabalhar em equipe. E eu acho que só ganhou a ortodontia. Ô, Kennedy, depois que eu comecei a trabalhar com reabilitadores, eu vi que a minha visão
como ortodontista, assim, melhorou 100%, porque, poxa, é mais uma etapa é a ortodontia, não é Sim, sim, o sim. Deus como que era no passado, né? E qual que é a diferença, Kennedy, da toxina e dos preenchedores? Tá. Então, o que que acontece? A toxina, ela vai agir de forma a relaxar o músculo. Então, todo movimento que existe, você pode diminuir, né, esse movimento, a força com que esse movimento faz, um movimento de abertura, fechamento, tudo isso eu posso trabalhar os músculos da face. O preenchimento é para dar volume. É para encher mesmo, como o próprio nome fala. Já a toxina, ela vai tirar um excesso de atividade de um músculo. Então, se eu estou apertando muito, eu estou com bruxismo, certo? Se eu tenho um músculo muito forte, eu vou diminuir a força desse músculo. Se eu tenho um músculo que, quando eu sorrio, ele puxa demais, expondo a gengiva, eu posso diminuir a força com que ele puxa e, dessa forma, eu vou melhorar aquele sorriso que era gengival ou vou corrigir aquele sorriso gengival. Então, a grande diferença, um trabalha movimento e o outro trabalha volume. Então, se a gente perceber num paciente classe 3, ele tem uma deficiência de maxila. Então, se eu colocar volume na maxila, eu vou estar fazendo uma compensação tegumentar, não é óssea, é tegumentar. Se eu tenho um problema ósseo, tem que ser feito a cirurgia ortognática, entendeu? Então, mas tem casos que são pseudos classe 3 que eu posso trabalhar, sim, o volume que está faltando por conta de uma retrusão maxilar. Isso é um exemplo. Então, casos eu uso aumento de volume, casos eu diminuo a força ou a cinética daquele movimento do músculo. Então, o que, que acontece? Primeiro artigo no Brasil da SPO, tá? Um artigo de 2011, mostrando a aplicação da toxina botulínica. Então, você vê o sorriso gengival inicial, a aplicação da toxina botulínica e o sorriso após a aplicação, ok? Então, vamos lá. Quando você pensa num sorriso onde a gente imagina, sei lá, 6 chaves de Andrews, você imagina que você tem um aspecto facial harmônico, você pegar um paciente desse e tentar, talvez, impactar a maxila através de uma cirurgia, talvez é muito, o paciente não vai aceitar essa proposta. Se você percebe que há realmente uma hiperfunção do músculo elevador, a indicação é toxina botulínica. Agora, se você perceber que existe um selamento labial e o paciente, ao sorrir, ele tem exposição exagerada, acredito eu que seja indicação de toxina botulínica. Agora, se eu tenho um paciente que não tem um selamento labial, eu acredito que nós tenhamos sim que fazer ortodontia, impactar, fazer a retrusão, né, a retração desses dentes. Então, olha aqui, uma situação de antes, com sorriso gengival não tanto anterior, né, mais posterior. Aqui você percebe que é posterior. E aí eu fico imaginando, será que você pegar e intruir esses dentes posteriores, como que vai ficar esse sorriso aqui na frente? Como que vai ficar essa linha do lábio ao sorrir? Será que não vai deixar envelhecido esse sorriso? Então, por que não fazer o uso da toxina botulínica? E aí, nesse caso, olha a diferença do antes e o depois. Aumentou o vermelhão do lábio, trouxe uma harmonia do sorriso, da estética rosa, né? E é uma paciente que ainda nem tinha começado a fazer o tratamento ortodôntico, tanto que você vê até um pouquinho do dente aqui, ó, um pouquinho de giroversão dos centrais. Então, isso aqui é até para mostrar que pode ser feito antes do tratamento ortodôntico, ok? Olha outra situação. Um paciente onde ele tem sorriso também gengival posterior, e eu não imagino intruindo aqui, ok? Nesse posterior, até porque ele tem ele é um paciente com a face curta,
E aqui eu já tenho a linha do sorriso, onde o lábio superior já não mostra gengiva. Então, olha, foi feito o uso da toxina botulínica, melhorou a questão do sorriso gengival posterior e não abaixou tanto o lábio. Então, eu acredito, tá, Michele, que você tem indicações, sim, né? E eu não abro mão de intruir para sorriso gengival quando é indicado. A gente vai colocar os mini implantes, a gente vai fazer nem que seja a ortodontia mais raiz, arco-base de Ricketts, né? Ó, olha o resultado. E você vê que há uma melhora do sorriso gengival posterior e a gente não consegue imaginar intruindo esses prés aqui. Eu acho que não ia ficar bacana. Até porque a gente vê um lábio duplo dele, ó, aí a gente vê um excesso de atividade muscular. E aqui até melhorando esse lábio duplo, né? E se a gente erra na dose, aí eu falo que tem que ser realmente feito por uma pessoa que tenha feito, né, um curso ou tenha uma experiência, porque se ele aplica um pouquinho mais, ele pode envelhecer esse sorriso, deixando um sorriso muito travado, né? Aqui, ó, numa situação de final de tratamento. Então, essa paciente, ela estava com 14 anos de idade, era um caso de crescimento vertical da maxila, o ideal seria uma ortognática, ela não iria fazer ortognática, não iria esperar até os 18 para fazer uma ortognática, já tinha sido feita, ela tinha mordida profunda, então já tinha sido feita toda a parte de intrusão ortodôntica, mas ao sorrir, o fundo de vestíbulo dela era retruído, era como se a espinha nasal anterior dela fizesse uma curva, né? O fundo de vestíbulo muito, muito profundo. Então, quando ela sorria, ela escondia o lábio no fundo de vestíbulo. E isso trazia esse sorriso gengival. Claro que aqui pode ser feita uma cirurgia de plástica gengival, uma gengivoplastia. Claro que tem outras situações, né, que a gente pode melhorar esse sorriso gengival. Só que ela tinha a festa de 15 anos e ela queria melhorar a situação dela gengival. Então foi colocado a toxina botulínica, aqui você vê o resultado, e já colocado o aparelho de contenção, aqui no caso não foi, foi uma placa de acetato de 0,5 milímetros, né? Então aqui, não sei se dá para ver, mas aqui a gente tem a placa de acetato e a correção do sorriso gengival, né? Então, são situações que eu mostrei para vocês que podem ser feitas, então, no início do tratamento, depois do tratamento ortodôntico, né? E dessa Muito forma... bom, hein? que bom Espetacular. que você Ô, gostou. Kennedy, você falou na contenção. Existe um protocolo ou o que você usa mais comum na contenção nesse tipo de tratamento? Então, não existe uma contenção por conta da toxina botulínica. Ela, depois de 6 meses a 8 meses, isso até no artigo do American Journal do Polo, mostra que em torno de 8 meses vai terminar todo o efeito da toxina botulínica, né? O que eu faço para ajudar é pedir para que esse paciente ele trabalhe com a fonoaudióloga, para a fono trabalhar a questão da musculatura, reforçar a musculatura do orbicular da boca, para poder o quê? O orbicular ser o músculo antagonista dos elevadores do lábio superior. Então, se eu reforçar o orbicular, esse orbicular vai equilibrar a força muscular, que eu ajudei diminuindo com a aplicação da toxina botulínica, né? Então, assim, ó, no sorriso gengival, eu acho que podemos fazer antes, durante e depois do tratamento, ok? Outra indicação que eu comentei com você, ó, pré-cirurgia ortognática. Então, foi falado nesse artigo que favorece a consolidação da fratura, ok? Então, eu posso usar a toxina botulínica porque vai forçar menos aonde é feito as fraturas, vai forçar menos as mini placas que foram instaladas, ok? E a outra indicação que eu comentei com vocês sobre o trismo, né? Então, você aplicando
15 dias antes da cirurgia ortognática, você diminui o trismo do paciente, tá? Aqui também continuando num trabalho mostrando que evitou o deslocamento do osso zigomático, né, e reduziu os locais de fixação após o uso complementar de toxina botulínica. E aqui, Fábio, um caso onde foi feito o surgery first, né, ou cirurgia de benefício antecipado. Então, nós fizemos o uso do autoligado, colocamos os stops. Você faz isso também? Eu não opero, né? Eu tenho um grande Só parceiro. faltava, né? Eu tenho que deixar para quem sabe, para quem vive mais. Aí eu teria que fazer a bucomaxila aí, mas não tenho. Tem um grande parceiro, o Dr. Giovanni Gasperini, né, que faz as cirurgias de benefício antecipado. Então, nesse caso, nós montamos o autoligado, colocamos os tops aqui, já no primeiro mês montamos em cima, no segundo mês fizemos a montagem do inferior, já colocamos os stops na mesial dos molares, dos dois lados, para potencializar a descompensação dentária, né? Aqui nós tínhamos um problema que era essa falta de alinhamento, de nivelamento desse premolar. Colocamos os levantes lá nos segundos molares para poder favorecer, né, toda aquela filosofia do autoligado. Com 5 meses de tratamento, nós conseguimos, né, já preparar essa paciente, já alinhando e descompensando. E aqui fizemos a solda dos fios, através daquela máquina Kernet, né? E com 5 meses, então, ela estava pronta para operar. Ela me mandou uma foto, né, no direct, mostrando já no pós-operatório, depois de um dia, já ainda inchada, mas já devolvido a linha média, né? E devolvido também a questão do overjet. E aí o caso, então, resolvido. E o que foi bacana? Como a gente tinha aplicado a toxina botulínica 14 dias antes, ela teve ela teve menos trismo, né? E após praticamente mais 15 dias, ela já veio ao consultório ainda inchada, nós aplicamos a toxina no masseter para melhorar a questão do trismo, que é algo que realmente incomoda muito o paciente na ortognática. Ele quer se alimentar, ele quer, né, poder, às vezes, até colocar um canudinho na boca e num primeiro momento ele não tem espaço nenhum. E com a aplicação da toxina, melhora. E aqui ela já com 14 meses de tratamento, aqui com 13 meses de tratamento, nós retiramos o aparelho superior, mostrando que o trismo, né, não existia mais, e a retirada total do aparelho, já né, com praticamente tudo resolvido. E o que a gente observa? A gente percebe que aqui ainda tem um pouquinho de atividade do músculo depressor do lábio inferior. Então, um mês antes dela tirar, o que nós fizemos? Nós aplicamos, então aqui eu tinha tirado o superior com 13 meses, e com 14 meses, aí a gente fez 15 dias antes de tirar o aparelho, nós fizemos uma aplicação aqui nessa região, onde esse músculo tinha uma atividade, né, de puxar os lábios para baixo, ela tinha uma parestesia desse lado, aplicamos uma semana depois, você já começa a ver a diferença, e com 15 dias depois, você já percebe o sorriso restabelecido, a curvatura do lábio inferior, né? E isso traz um benefício muito grande, né? O paciente ele se sente realizado dessa finalização do tratamento. Então, ali mostrando que eu apliquei no depressor do lábio inferior e aplicamos também um pouquinho no depressor do ângulo da boca, né? Paciente feliz ali. E, então, o caso antes, né, da cirurgia ortognática, com 6 meses e com 14 meses de tratamento. Então, eu acredito que eu posso estar fazendo a ortodontia com as filosofias, né, de surgery first e utilizando a toxina botulínica para fazer um acabamento e para fazer com que o paciente tenha um pós-operatório melhor, né? Dentro, né, dessa filosofia do autoligado, houve um artigo publicado na OrthoScience mostrando então que a toxina botulínica poderia potencializar o tratamento, tá? Com o aparelho autoligado. Então, paciente com bruxismo, classe 2 e com diastema,
e aí foi relatado a diminuição do tempo de tratamento, tá? É um artigo de 2015. E aí, baseado nessa questão do paciente que tem o bruxismo, nós pensamos em utilizar, então, também durante o tratamento ortodôntico. Um paciente que tinha um bruxismo exagerado, tanto que você percebe o desgaste das cúspides dos premolares, né? E o paciente que você vê que só dele sorrir, ele já sorri apertando. De tamanha é a forma com que ele tem a força, né, no músculo masseter. Foi utilizado aqui um aparelho autoligado, interativo, junto com um elástico, toda a mecânica, né, baseada nos elásticos já desde o início do tratamento, os levantes oclusais, e aí eu fiz nos molares e fiz também nos caninos, para poder desarticular tanto posterior como anterior. E nós, aqui com o caso terminado, né, e agora pronto para fazer a reabilitação com as próteses, com as facetas, né? E o paciente, a gente percebe até o padrão de sorriso dele, que era um padrão que ele sorria apertando os dentes, e ele passa para um padrão de sorriso mais harmônico. Ele relatava que as pessoas achavam ele bravo, né? Que ele tinha o aspecto sisudo. Então, quando a gente diminui a força desse músculo, vai haver um afinamento do rosto, vai trazer suavidade, né? Então, essa hipertrofia de masseter, quando a gente aplica, as mudanças ocorrem na forma do músculo, né? Nessa hipotrofia que vai acontecer com 3 meses depois do procedimento, né? E isso a gente percebe em pacientes que a gente vê que era mais braquifacial, e a gente começa a aplicar e vê que antes não tinha definição de mandíbula e que agora começa a ter uma definição maior de mandíbula, né? As mulheres tinham um rosto mais redondos, né? E com a aplicação começa a dar o efeito sombra que as mulheres adoram na hora de fazer a maquiagem. Então, essa sombra, ó, que foi criada aqui, nessa região, na hora da maquiagem, deixa a mulher mais bonita. Então, a toxina botulínica eu uso, né, dentro desse tratamento ortodôntico, e ainda ganho uma mudança na forma do rosto, onde essa paciente ela sente com um rosto mais fino, né? Então, ela apertava tanto que ela tinha uma vestibularização dos dentes. Então, nós fizemos a parte de ortodontia e, junto com isso, trabalhando a questão muscular, né? Para quem não está tendo uma ideia de como que é a questão muscular, aqui eu gosto de mostrar, ó, que eu tenho acima do canto da boca músculos que são elevadores. E do canto da boca para baixo eu tenho músculos que são depressores. Então, a toxina, se eu aplico em cima, eu diminuo a força do músculo que eleva, e aí eu abaixo, e aí eu consigo melhorar o sorriso gengival. E quando eu aplico embaixo, eu diminuo a força de quem deprime, e eu suspendo o canto da boca, eu crio uma elevação do lábio inferior, e nesse pensamento, dentro da ortodontia, o que eu faço? Eu pego um paciente que tem uma dificuldade de selamento, que tem um selamento forçado, e eu aplico em cima para relaxar, aplico embaixo para relaxar, e dessa forma, aquela falta de selamento que existe, ela vai melhorar. Vou mostrar aqui no próximo slide. Ó. Então, você vê aqui o aspecto de tensão mental, e que agora esse aspecto de tensão mental, ele é diminuído, e você percebe que até a forma do lábio passa a ser diferente, porque aqui ela está forçando para fechar e aqui ela tem um selamento mais espontâneo. Então, na ortodontia, sempre a gente tem visto que é importante o selamento. No caso do autoligado, até por conta da autocinese, nós sabemos que é importantíssimo ter o selamento para poder ter uma expansão mais transversal, né? Porque se eu não tenho selamento, pode haver uma vestibularização dos incisivos. E quando eu tenho uma musculatura equilibrada,
o arco e todo o sistema autoligável, ele vai responder de uma forma a ter uma biomodelação transversal, né? Então, aqui, para quem está tendo dúvida, os vetores, ao aplicar, então, a toxina, o que vai acontecer? Vai abaixar o superior e vai subir o inferior, ok? Tranquilo aí, meu amigo? Nossa, tá uma coisa espetacular, porque é um universo, pelo menos para mim, que que nós buscamos? Não só estética e função de dentes, estética, função e respiração, ou vedamento labial. Sim. Então, para essa gama de paciente que não atingimos na ortodontia ou pela queixa principal, eu sempre falo, queixa principal do paciente, isso aqui é um leque que o ortodontista, se não quiser aplicar, tem Sim. que ter alguém da equipe ou indicar alguém que faça Claro. essa parte. É perfeito. No caso aqui dessa paciente, vou voltar à tela daqui a pouco, ela tinha uma urgência de um tratamento, ela ia se casar e ela queria nivelar o colo cervical do central para depois aumentar. Então, não é um tratamento que dava para fazer em 8 meses, em 6 meses, uma intrusão, uma impacção de maxila. Eu precisava resolver, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, então, isso que eu estou falando. Ó. Então, se vocês forem observar, ela tem uma diferença da cervical aqui dos centrais. E ela falava assim, eu não sei, tem alguma coisa no meu sorriso que eu não gosto. Eu falei assim, ó, você não gosta porque ele está assimétrico. De um lado eu vejo mais gengiva do que do outro. E aí, beleza, nós fizemos a aplicação da toxina botulínica, tá? E ainda não tínhamos praticamente nivelado esses dentes, mas aí você já vê aqui que o colo cervical já agora nivelado e aumentado a incisal. E aí, nesse momento que a gente fala assim, nossa, cheguei onde eu queria, aí você começa a observar, e isso a harmonização me trouxe para dentro da ortodontia. Eu não observava muito o lábio, Fábio. E olha quando ela sorri, tá vendo que aqui tem uma depressão, uma curvatura lateral que não existe do lado de cá? Sim. E nesse momento eu falei assim, puxa, errei o diagnóstico. Aqui eu tinha que ter instruído o premolar, ou teria que ter instruído os superiores, ou teria que ter instruído do lado de cá. E aí, a hora que você vai examinar, e aí eu mostrei isso para a paciente, ela falou, não, eu caí de bicicleta aos 12 anos de idade, eu tenho uma cicatriz aqui. Essa cicatriz, ela fica um pouquinho mais interna. Aí eu palpei, olhei, vi que tinha uma fibrose, e aí, neste caso, nós fizemos a aplicação do preenchedor. Então, aqui agora o uso do ácido hialurônico, preenchendo e devolvendo aquela forma que não estava igual um lado em relação ao outro e trazendo um sorriso muito mais agradável. Né? Então, é isso que eu falo. Você pode somar na sua ortodontia usando essas ferramentas. Né? Aí o caso finalizado, né, em 8 meses, e com o período de contenção, e já podendo fazer as fotos que ela queria, né, dos álbuns, né, que é a expectativa do nosso paciente. Gostaria que o professor comentasse sobre as marcas das toxinas. Há algum critério que relaciona caso clínico com a marca da toxina? Tá. Então é o seguinte, toda toxina ela vai funcionar, tá? Só que o que acontece? Existe a toxina com o nome comercial mais famoso que tem, que é o Botox. Então, o Botox, né, virou como se fosse a palha de aço, virou, né, Bombril, né, as lâminas de barbear, virou Gillette. O Botox é a mais reconhecida, são mais de 3.500 artigos, então é totalmente estudada. Existem outras marcas boas, como o Dispor ou Dispor, tá? Existe o Xiaomi, existe Prosigna, existe Butolift, Butolin, existe N marcas, todas funcionam. Agora, existe uma guerra comercial onde que cada fabricante vai falar que a sua toxina tem uma vantagem em relação à outra,
que pode ser desde duração, pode ser de halo, de dispersão, e aí é muito particular de cada colega em escolher, é como se fosse a marca do bracket. Vai ter a prescrição, mas cada um gosta de um porque tem um gancho, porque acha que cola mais, porque acha que tem menos descolagem, né? O importante é o ortodontista, né? Um bom ortodontista, mesmo com um bracket regular, ele consegue um resultado bom. E a mesma coisa o harmonizador. Diagnóstico, né? Né? Então, se o harmonizador for, ele pode pegar a melhor toxina que ele achar no mercado, se ele não souber aplicar ou errar na dose, infelizmente ele vai ter alguns problemas. No caso do preenchimento do lábio desta paciente, foi só localizado? Então, olha aqui, vamos voltar aqui. Nessa paciente, nós fizemos o uso de uma ampola, né? Então, nós fizemos localizados nessa região apenas, não fizemos o lábio todo dela, até porque ela já tinha um lábio com tamanho normal e até tinha um volume. E nós fizemos também, e aqui no caso, eu acho que talvez aqui fica melhor de ver, fizemos também no nariz para disfarçar o desvio de septo. Então, ela tinha um desvio de septo para o lado de cá e nós aplicamos também pontualmente aqui. Tá? Então, foi feito só no local, doutor Francisco. Um grande abraço, um excelente ortodontista, professor também, Francisco Nogueira, responsável pela idealização dos esporões Nogueira, né, lá de Divinópolis, e professor também na BO de Minas Gerais. Um grande abraço, meu amigo. Tá? Excelente pergunta aí. Para pacientes com aplicação frequente, Certo. Intervalos de 4 a 6 meses, seria indicado alternar a marca da toxina? Ah, sim, pode ser utilizado. Se o paciente ele desenvolver por algum motivo uma resistência a um tipo de toxina, pode ser sim alternado, tá? Vários artigos explicam sobre o efeito vacina. Eu não costumo, nem gosto desse termo vacina, mas é normal que possa se formar alguns anticorpos e esses anticorpos sejam neutralizantes. Então, antes da toxina chegar na placa motora, ela é destruída, parte, né, daquela molécula, e às vezes ela não vai ser tão efetiva. Mas a gente está mais relacionado à duração ser pouca pelo metabolismo desse paciente. Paciente que tem um metabolismo alto ou usa substâncias que aumentam o metabolismo, vai também diminuir o tempo de ação dessa toxina, tá? Mas pode sim ser alternado a marca da toxina botulínica. Perfeito. Quem faz esportes muito aeróbicos, isso, o resultado ou o que foi feito, ele vai durar a durabilidade é menor? É menor, tá? Isso daí já é comprovado, porque teoricamente você tem uma atividade muscular maior. E se você tem uma atividade muscular maior, você tem uma indução a ter mais acetilcolina para ter uma resposta dos estímulos neurais na sua placa motora de forma mais rápida e sempre que for exigido já ter acetilcolina produzida para que haja o movimento daquele músculo, ok? Aí, além disso, se você usar termogênicos, usar alguns produtos, alguns remédios, algum suplemento que vai dar tudo que aquela célula precisa para ela regenerar, para ela rebrotar, para ela se recompor após um exercício físico, e isso vai fazer com que haja uma aceleração, a gente chama do rebrotamento axonal. E aí, nesse caso, vai ter uma diminuição, sim, do tempo. O que pode ser... Excreção? Não. É só um aumento, é como se você tivesse... metabolismo aumentado. Metabolismo aumentou. Perfeito, e isso vai acelerar a recomposição daquele movimento que a toxina neutralizou. Não, perfeito. Agora eu quero saber do seguinte. Sim. Classe 3, que quando o paciente não quer cirurgia, certo, quer fazer um tratamento mais conservador possível, o ortodontista tem a limitação, faz
o mecanismo limitante, pode usar mini implante, mini placa, mas Certinho. onde que você entra aí? Então, nós vamos fazer o diagnóstico, o planejamento normal de compensação, né? E aí a gente pode ter ao nosso lado o uso de preenchedores, que se a gente colocar no local certo, nós vamos conseguir um resultado que vai disfarçar, né? Que vai maquiar o padrão 3. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Para pacientes com perfil classe 3, então nós vamos aplicar no lábio superior, tá? E para isso, eu vou mostrar aqui um caso, ó. Essa paciente com padrão 3, né? E após a aplicação no lábio e filtro, você percebe que é uma eversão, né? Esse lábio ele sobe e começa até a ter uma exposição de centrais. Mas o que é que incomodava ela? Tá? No lábio, pessoal, a gente tem vários tipos de lábio, né? Então vai um pouco de acordo com o tipo facial, com o que o paciente quer. A gente pode fazer tanto o contorno do lábio quanto o volume. Aqui é mostrando, ó, no caso do contorno, ó, que você, ao fazer o aumento desse contorno, você já cria um lábio mais bonito aí. E você pode trabalhar nas medidas também lá da ortodontia, tá? De comprimento do lábio, ok? De proporção dos terços da face, os terços inferiores da face, lá de Ricketts, né? As proporções. Cuidado sempre com a questão anatômica. Então, a gente costuma falar que tem que conhecer a anatomia desse lábio para não pegar nenhum desses vasos, né? Mas o caso aqui, ó, quando ela sorria, até pelo padrão dela, 3, ó, você vê que o queixinho, né, tá mais à frente, escondia o lábio superior. Por que que esconde? Porque normalmente no tratamento de compensação há uma vestibularização desses dentes. É muito difícil com o torque, que você está compensando a classe 3. Então, ao aplicar, você percebe que agora existe um aumento desse lábio e esse perfil fica um perfil mais agradável, ok? Então, ó, você percebe agora que tem mais vermelhão do lábio. Disfarça o aspecto 3 dessa paciente, tá? Aqui numa vista, né, 45 graus, estão mostrando que o lábio, mulheres padrão 3 sabem da dificuldade de passar um batom, né? Vai passar o batom e sente que o batom não aparece. E aqui agora ela tem uma exposição de lábio. Na classe 3, então, como eu já falei, nós podemos também fazer na região malar. Então, nessa região, para criar projeção da maxila, né, que é um desafio na ortognática, e na goteira lacrimal também. Então, aqui um caso, esse caso foi feito um tratamento ortodôntico durante 5 anos de compensação da classe 3, não foi executado por mim, e aquilo que eu comentava com vocês, olha, ao sorrir, fica com aspecto de que existe volume nessa região. Então, o que a gente fez? Nós aplicamos a toxina botulínica, né? Desculpa, aplicamos o preenchedor e com a aplicação do preenchedor conseguimos um pouco, né, de projeção malar, ok? Olha lá, então conseguimos projeção malar, conseguimos projeção do lábio superior, melhoramos o ângulo nasolabial e tiramos... Essa é a questão chave, hein? Eu acho que é por esse aí. ângulo, né? Porque o que acontece? A gente tem uma limitação. Porque se você dá um torque lingual nesses centrais, você vai jogar as raízes para mesial. Só que você tem um limite de jogar essa raiz para mesial, Claro, senão ela claro. vai fenestrar, né? E se eu coloco um produto que é biocompatível, né, e que dá esse volume, eu consigo, ó, um aspecto de classe 3 de Corcaus no lábio, eu passo para um padrão 1 de Corcaus de lábio. Eu começo a enxergar o coração, ó. E aqui eu não tenho um coração tão bem delineado e tão simétrico. Poxa. E aí, a vista, né, frontal, com maior projeção maxilar,
e com o lábio já com contorno, filtro, né? E volume superior. Nesse caso, eu falo que é proibido colocar qualquer volume embaixo. Então, a gente vai fazer a compensação, né? Então, aqui a vista do outro lado e mostrando um aspecto que ela sai de um aspecto de 3 para um aspecto de 1. Claro, ela vai continuar Lindo. classe 3, mas eu acho que essa ferramenta, Michelete, Temos que eu ter. eu acho que tem que ter, tá? Tem que ter. Opa, E fantástico. o mesmo princípio a gente pode levar para a classe 2. Tá? Eu não sei se o pessoal entendeu aí. Você viu que é pontual, não é uma cirurgia ortognática, não quer dizer que agora não vai fazer ortodontia. Eu acho que tem casos que pode ser compensado, tem casos que não dá para ser compensado, ele é cirúrgico. Né? Eu sou a favor da cirurgia ortognática e eu vou mostrar casos que fizeram cirurgia ortognática e que tiveram um incremento, tiveram uma melhora ainda depois com o uso da harmonização. Lógico. Não, ô, professor, me fala o seguinte. O que está acontecendo é o excesso, como a ortodontia teve o excesso, a harmonização facial está tendo o excesso, Sim. e o excesso sem treinamento se torna perigoso. Porque Sim. você fala disso, vamos colocar 2011, nós estamos falando de 9 a 10 anos isso. Mesmo. É tudo muito explicado. Profissionais que eu conheço aqui em São Paulo faz muito detalhado, muito seguro. E o cirurgião dentista é muito apropriado para essa especialidade. Sim. E o excesso e sem estudo não se torna um perigo? Sim, como um colega que está iniciando na ortodontia e faz um curso de taipodonte, hoje já existe menos, mas a gente sabe que a gente quer mais, né, mas tem mais tempo de ortodontia, sabe que tinha muitos colegas que faziam um curso de taipodonte e já iam montando os brackets, né? Então, tem colegas que eles vão fazer um curso de capacitação e já acham que vão fazer um caso de compensação desses aí, de classe 3 ou classe 2. E assim, dá uma base, sim, mas cada caso, eu falo que para cada face tem que ter um projeto. Não existe só a receita Perfeita de essa sua bolo. palavra. Aqui, como a live, eu tenho que ser muito pontual, muito objetivo. Coloca aqui, coloca ali e olha o que aconteceu. Né? Mas não é bem assim. Eu tenho que avaliar o sorriso, eu tenho que olhar a parte ortodôntica, eu tenho que olhar a expectativa do meu paciente. E nada melhor do que uma pessoa que faz um curso, entende que tem que ter aquela ferramenta, começa a se capacitar e não necessariamente tem que fazer uma especialidade, mas tem que fazer pelo menos uma residência, ou tem que fazer no mínimo uns 5 cursos para se sentir, fala assim, não, estou capacitado e mais do que estar capacitado, hoje eu tenho a visão de enxergar onde colocar. Indicar, né? Ou Se não quer indicar. fazer nada, fala, opa, isso Opa, eu aqui sei vai para lá. indicar. Vamos Isso lá. mesmo. O que o professor acha dos fios para pescoço, para o pescoço? Qual Certo. a efetividade para a redução da papada? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Essa paciente aqui, tá vendo? Uma paciente jovem, ela é classe 3, porém, se ela faz uma cirurgia ortognática, ela vai ficar com papada. Então, talvez aqui não era nem o caso de reduzir a mandíbula, porque senão ela vai ficar com papada. Então, eu precisaria avançar mais a maxila do que a mandíbula. Agora, imagina, eu quero terminar esse caso aqui, ó. Eu quero terminar esse caso e quero tirar esse volume. Eu posso sim lançar mão, até pela idade dela, de alguns fios que vão dar um melhor contorno. Né? Agora, lembrando que o fio não é algo definitivo. Tem fios definitivos, mas
esses fios eles vão criar um reposicionamento do tecido, do pescoço, eles vão puxar a queda, a pitose que existe com a idade, tá? Mas ele tem um tempo de 6 meses, 1 ano. Para pessoas mais idosas, pode-se utilizar fios russos, fios de polipropileno, que vão ter um caráter mais definitivo. Mas não quer dizer que ele vai segurar todo esse peso no pescoço, porque às vezes a pele não está bem tratada, porque às vezes ele não tem uma posição de ancoragem, e a gente usa esse termo, tá, Fábio? Na harmonização, a gente tem que ancorar para puxar. Então, eu tenho que ter um ponto de apoio. Às vezes eu posso não ter. Então, assim, eu acho que fios no pescoço é uma situação onde eu tenho flacidez, eu vou usar para os PDOs. Nos casos de pitose, é bem aceito. Agora, os pacientes de ortodontia só tem que ter esse cuidado da onde você quer chegar, porque às vezes são pacientes mais novos. Então, talvez não seja indicado o fio para tração do pescoço, tá? Eu acho que eu respondi, não sei. Não, perfeito. Pacientes de classe 2 que não querem ortodoncia, o que pode fazer para estes pacientes? Vamos mostrar aqui agora. Então, classe 2, o que fazer? Então, no paciente classe 2, eu deverei, eu tenho que fazer o aumento desse lábio inferior e o aumento do mento para compensar a classe 2. Eu jamais posso fazer o aumento do lábio superior. E para dar uma impressão de maior mandíbula, eu vou trabalhar na região posterior dessa mandíbula, no ângulo goníaco, para ter a impressão de uma mandíbula maior e assim disfarçar ou compensar a classe 2, tá? Então, nós vamos trabalhar mento, e aí eu vou falar do mento, depois vou falar do lábio inferior e depois vou falar da aplicação no ângulo goníaco. Então, no mento, primeiro local a ser aplicado. Então, aqui, um paciente que ele queria ter, um paciente que ele queria ter mento, ele não queria ortodontia, não quer ortodontia. Foi a pergunta do nosso colega. A gente percebe que ele é um paciente classe 2, com o giro da mandíbula no sentido horário, o lábio inferior está à frente, o que não é normal numa classe 2, e aí o que nos resta é fazer a aplicação de preenchedor nessa região. E aí a gente não faz na região mais para baixo, porque eu posso aumentar a altura, o terço inferior da face. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, em vez de aplicar nessa região do mento, eu vou aplicar mais acima, nessa região, para disfarçar o chamado queixo duplo. Então, eu colocaria aqui nessa região. E olha o resultado. É um paciente que não fez ortodontia, não queria ortodontia, mas que agora ele tem o benefício da aplicação desse preenchedor. Ok? Aqui um outro caso que não foi feito também ortodontia, onde foi aplicada a toxina botulínica para relaxar essa musculatura. E aí, depois de aplicado a toxina, foi feito o preenchimento do queixo, e esse paciente ele gostou, mas o preenchedor ele vai ter uma duração de mais ou menos 1 ano, e ele queria um resultado mais demorado, um resultado mais definitivo. Então, o que foi proposto para ele? Fazer uma mentoplastia. E aí ele resolveu, então, fazer uma mentoplastia
e nessa mentoplastia agora com resultado definitivo. Então aqui eu tenho antitoxina e preenchedor e após a mentoplastia. E aqui com a mentoplastia eu achei que ficou um pouco chapado, um pouco reto esse perfil. No caso do preenchedor ficou mais redondo, mais natural. Então, aqui, deixa eu ver se passa o vídeo. Estamos aqui então com um paciente que fez a mentoplastia. Antes ele fez a aplicação do ácido hialurônico e aí depois a mentoplastia. Então mostrando de perfil. Agora nós estamos em 2019, um dia antes desse congresso aqui da ABOR em Goiás. Então, pode ser feito a aplicação da toxina botulínica para relaxar, pode ser feito a preenchedor e pode ser feito a mentoplastia. Isso em pacientes que não querem fazer ortodontia, né? E nós entendemos dessa harmonia, né, do perfil, ok? A outra colocação é na região do ângulo goníaco. Então, nós vamos aplicar nessa região para dar um aumento do volume aqui do ramo e um aumento do volume do corpo mandibular. E vamos fazer lábio inferior também. Então, vou mostrar aqui alguns casos, né? Neste caso, o pessoal está sentindo saudade dos brackets, então vamos mostrar aqui, né? Um paciente biprotruso com classe 2, com giro mandibular, e que chegou e falou, olha, eu quero pôr o aparelho autoligado e não extrair dentes. Eu falei, olha, nós vamos alinhar, nivelar, você vai usar uns elásticos classe 2, mas eu não consigo melhorar o selamento labial. Para mim, o seu caso é com extrações. Só que tem um detalhe, seu caso é cirúrgico, a extração vai te deixar com um perfil muito ruim. Não, mas eu não quero extrair não. Tudo bem, então nós vamos fazer o alinhamento e após 6 meses a gente decide. Após 6 meses eu convenci ele de tirar os 4 premolares, porque é um caso de biprotrusão. Começamos a mecânica e aqui nós fizemos uma mecânica impactando posterior, fazendo a retração. Neste momento, por conta do fechamento do espaço inferior, nós percebemos um giro da mandíbula no sentido anti-horário que aprofundou a mordida. Percebemos que agora era a hora de mudar esse gancho e colocar um braço longo para trabalhar o torque e para melhorar a questão da sobremordida. Não fizemos o uso de mini implantes anteriores, Fábio, como a gente viu aí né, pelo Dr. Vicente. Aqui foi usado um aparelho passivo da 3M, o Portia, e nesse caso com a puxada baixa há um giro, né, piorando aqui a sobremordida. E aí a gente aumentou, colocamos um gancho, ainda fazendo a retração, e aqui colocamos um gancho para poder potencializar a retração e potencializar o torque resistente que foi dado nessa região. E aqui embaixo já tinha terminado a retração e aqui superior ainda fechando alguns espaços, né? E aqui eu vou mostrar para vocês a mudança. Então, aqui o inicial, a mudança após o final da retração inferior. Então, você veja que o lábio que estava projetado, após a lingualização dos dentes, criou um aspecto de classe 2. Agora apareceu a classe 2 dele. Melhorou a questão do giro mandibular, mas ele ainda continua com um queixo duplo, que a gente chama de queixo duplo. E aí, eu precisava terminar a retração superior, mas ao terminar essa retração superior, com certeza, esse ângulo nasolabial que é bom, ele não ficaria mais bom do jeito que a gente entende que seria o ideal para esse caso. E já era esperado, tanto que foi comentado com ele que o caso seria cirúrgico. Então, continuou-se a retração, foi fechado os espaços, né?
da extração dos premolares, ainda estava fechando. Você percebe que mesmo agora ele tem uma hiperfunção do músculo desse lado, o sorriso dele, ele puxa um pouco ao sorrir esse lado de cá. Você vê uma exposição de gengiva aqui, ok? O perfil, agora, após a extração superior e o final da retração, eu tenho uma piora do ângulo naslabial, e isso incomoda eu como ortodontista, e ao mesmo tempo ele feliz, porque ele saiu de uma situação dessa, foi para essa situação, e após a retração, ele tem agora uma mandíbula, agora né, mais bem posicionada, só que ele tem um ângulo nasolabial que para o homem é até aceitável, porém, ao sorrir, vai esconder esse sorriso dele. Então, aí, aqui já estava, ao meu ver, ruim o ângulo nasolabial. Quando eu retiro o aparelho, ele piora. Ele fica um ângulo mais ainda obtuso. Porque aqui eu ainda tinha o volume do aparelho. Ao tirar o aparelho ortodôntico superior, eu ainda pioro mais esse perfil. E aí o paciente feliz por não ter feito cirurgia ortognática, aceitando a cirurgia, as extrações, porém, uma oclusão terminada em classe 1, Perfeito. com uma sobremordida aceitável, linha média definida, né? Paciente melanoderma, então tenha, né, o excesso de melanina na gengiva, mas um caso que houve o controle, né, bacana da oclusão. Porém, ao sorrir, ele ainda tinha a hiperfunção do músculo. Então, nós aplicamos a toxina botulínica. Ao aplicar a toxina botulínica, eu nivelo o meu lábio superior que estava com hiperfunção do músculo. E que não era o caso de intruir aqui com mini implante, então é isso que eu comento, tem casos e casos. Só que quando ele sorria, acontecia o quê? Que sumia o lábio superior. Olha lá, ficava escondido. Numa vista 90 graus, aí você percebe o tanto que ficou ruim esse sorriso, ó, esse lábio desaparecendo. Então, eu propus para ele, vamos fazer a harmonização orofacial? Vamos melhorar? Vamos agora compensar o tegumento, o perfil mole com preenchedor? E ele topou. Ele topou e a gente fez o mento, usamos um preenchedor dessa marca, mas poderia ser qualquer outro volumizador, ok? E partimos para fazer. Aqui desse lado eu tinha feito já o mento e desse lado não, para vocês verem que já dá uma diferença de ter colocado aqui e ainda não ter colocado do lado de cá. Você já começa a ver a projeção da mandíbula. E fizemos as marcações para a colocação do produto na região do ângulo goníaco, ok? Ah, perfeito. Mas, Espetacular. mas eu acho que sair dessa situação e vir para essa, eu acho que é melhor. E nesse caso, é talvez isso que eu queria colocar nessa live. É mostrar que a gente tem ferramentas que pode ajudar, opção, né? E tentando aliar a harmonização com as especialidades aí, né? Como a ortodontia, que também é o meu xodó. muito bom, cara. Espetáculo, show o que você fez hoje. Já conheci o teu trabalho, teu instituto, que é referência em Goiânia, porque o teu trabalho é espetacular. Bacana. Eu queria só encerrar mostrando um caso. Um caso. Claro. É um caso onde essa paciente, uma colega, ela não estava satisfeita com o perfil. E nós fizemos a harmonização. Então, era um caso de birretrusão.
Mas olha que oclusão normal, nunca tinha colocado aparelho. Fábio, olha que chave de canino, olha, Totalmente totalmente estável. estável. A natureza fez isso. Porém, ela não gostava do aspecto do queixo e nariz. E aqui birretruso. E é um Que ano que caso, foi isso, Kennedy? isso daí, se eu não me engano, foi 2016, 2016, 2015, tá? E E você aí foi mexer nisso aí que estava tudo bonitinho. não pus aparelho ortodôntico. Ela não queria pôr aparelho ortodôntico. Mas se colocasse, ia estragar. Se eu colocasse, eu não ia conseguir melhorar o perfil dela. Eu poderia até estragar a mordida. E aí o Ah, que que ia acontece? estragar. Que oclusão dessa, meu. Eu não consigo Então, fazer isso. e você teria coragem de mandar para uma cirurgia ortognática para fazer biavanço? Não, E ela também não. não queria. E aí o resultado foi Que, 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 acrescentar. que é Foi aqui da sobrancelha? O que é? aplicamos a toxina para elevar a sobrancelha, então você vê que elevou a sobrancelha dela. Colocamos no suco nasogeniano para dar o volume da região da maxila. Fizemos o lábio superior e filtro para criar o volume que a gente necessitava. Colocamos no lábio inferior, ok? E só de ter atuado em lábio, filtro e suco, nós já tiramos o aspecto de birretrusão dessa paciente, um perfil envelhecido, né? A gente brinca, isso eu brinco assim, mas eu falo com ela, ela sabe disso, que era o perfil de bruxinha, o nariz, o queixo e aqui afundado. E ela sai para essa situação sem cirurgia ortognática. Então eu brinco que uau, né? Quer dizer, a gente pode, esse paciente que nos busca para ortodontia, se a gente não se sente não sente que a ortodontia pode agregar, mas eu posso oferecer para ela a harmonização orofacial, né? Claro, Então, claro. aqui a foto de frente, né, mostrando o lábio antes e depois, o aumento do volume, né? A foto da lateral do outro lado. Então, eu acho que são casos desafiadores, né? Ela aqui fazendo um depoimento. Que bonito, hein? Eu tinha uma insatisfação muito grande com o meu perfil. Eu não gostava de tirar fotos de perfil, eu ia sorrir e colocava a mão na boca. E eu não sabia o porquê. Quando eu fiz o curso, eu descobri que o meu problema estava entre nariz e mento, que eram os meus lábios. Eu sou classe 1, e nunca usei aparelho, mas tinha algo que me deixava insatisfeita. E quando eu fiz o curso, eu descobri que os meus lábios eram retruídos. Então, eu fiz o preenchimento, fiquei muito satisfeita, já fiz 2 vezes. Tem 1 ano e meio que eu estou sem, porque eu engravidei, aí o neném nasceu. Eu casei, né, que o Kennedy deve ter comentado com vocês. E aí engravidei, tive minha filha. Então, Ô, são esses Kennedy, casos que nos deixam, né, Kennedy, ó, felizes. segura aí, segura aí. Você colocou o preenchedor na columena Não, também? não. Aqui só foi feito, aqui só foi feito no filtro, tá? E na base, ok? Na columela, não. Aqui não foi mexido. No caso, há um pouco de empinamento, sim, porque quando você coloca aqui na base, você dá uma evertida, você dá uma levantada no nariz, mas não foi colocado na columela, foi Tá. colocado somente na base, Outra tá? que, essa foi a questão da 0,3 prof. ml. Leti Galiano de Ciudad de Oeste. Outra pergunta. A aplicação de preenchimento na região da espinha nasal é Isso, eficiente para o levantamento de ápice nasal? isso, foi o que foi feito nessa paciente, tá? Então você vai com a agulha até a espinha nasal anterior
e lá na espinha nasal anterior você recua 1 milímetro e injeta até 30% de uma seringa, 0,3 ml. Ok? Então, aplica, e só de você aplicar aqui, você consegue, sim, empinar o ápice nasal, tá? Consegue sim. Kennedy, eu só tenho que agradecer. Excepcional o que você mostra. Eu só não sei, assim, você como professor de ortodontia, na especialização de ortodontia hoje, sim, existe, eu sei que no teu instituto deve existir um módulo, né? Sim. Mas e aí? Olha a gama para os profissionais de harmonização facial que vai surgir. Você já reparou nisso? Sim. Não vai ter professores dando conta para dar aula. É realidade, né? Sim. Fazendo uma coisa séria, Sim. estudada, cientificamente, passo a passo. É um mercado muito importante. Sim. E eu queria estar encerrando com uma pergunta para os colegas. A toxina botulínica e os preenchedores orofaciais agora podem fazer parte do seu tratamento ortodôntico? O que vocês acham? Hoje vocês agora, a partir do momento que eu mostro esses casos, esses resultados, vocês agregariam isso ou indicariam seus pacientes para fazer o procedimento? Né? Eu deixo essa pergunta porque muitas vezes fui questionado sobre isso. Né? Mas como que você pode fazer a ortodontia e usar a harmonização? E eu falo, olha, o ortodontista já é um harmonizador, né? E isso daí já faz parte, né? Da gente olhar perfil. Isso aqui é uma carta. Calma aí. Isso é uma carta, isso é uma manga de camisa. É algo a mais que eu tenho, ó. E eu gostaria de colocar mais essa carta na manga dos nossos colegas ortodontistas, né? E queria agradecer muito mais uma vez, né, por estar fazendo parte dessa live, desse projeto de vocês. Gostaria de deixar aqui, né, Kennedy Com, tem alguns vídeos no canal do YouTube, também é Kennedy Com, e o meu e-mail, contato, porque sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição, né? Obrigado mesmo de coração aí a todos. A grande professora de Cusco que eu quero apresentar para você, doutora Dina, pergunta aqui. Sim. Existem rellenos, não sei, rellenos, não sei que é rellenos, rellenos permanentes. Sim, nestes casos que Que mostrei, é rellenos? rellenos são preenchedores, é o nome de preenchedores. Como carrilhas é lente de contato. Então, eu não usei, nestes casos, em nenhum momento, preenchedores rellenos permanentes. Apenas rellenos semipermanentes ou bioreabsorvíveis. Ok? Porque dentro da minha filosofia de trabalho, eu acredito que a face muda muito com a idade. E o que é bom para uma pessoa aos 30, 40, não é o mesmo para uma pessoa aos 50, aos 60. Então, eu colocar algo permanente aos 30, aos 40, não acho que vai ter um resultado bom com essa pessoa aos 50, aos 60, aos 70. Então, eu prefiro rellenos absorvíveis. Graças, doutor. Eu só tenho que agradecer de novo a esse profissional e professor do Instituto Kennedy, professor Kennedy Kun. Graças, professor. Eu que agradeço, graças.
E, mais uma vez, muito obrigado. E a gente tenta, dessa forma, estar contribuindo com os colegas e levando uma perspectiva futura. Quem sabe o uso do preenchedor e da toxina vai nos trazer, né, essa nova garra e essa nova esperança aí para a gente querer fazer algo melhor. Não desanimem, não desistam, né? E façam as paixões de vocês, ortodontia, harmonização. Grande abraço, meu amigo.